Bem-vindos ao podcast do Diário do Poder. Meu nome é Thiago de Vasconcelos, aqui com os jornalistas Cláudio Humberto e Débora Sena. E hoje recebemos aqui o ex-ministro do Meio Ambiente, atual deputado federal, Ricardo Salles. Deputado, muito bem-vindo. Prazer estar com vocês aqui. Hoje eu queria começar conversando sobre uma polêmica recente que a gente tem ouvido em relação às disputas dentro do PL, que tem a ver com eleição e Câmara e etc. Mas a minha pergunta é um pouco mais ampla em relação a isso. Quero saber, a direita vem unida na eleição municipal de 2024? Eu acho que há situações muito diferentes de cidade para cidade ou de estado para estado. Há estados em que houve uma convergência em torno de um nome para representar a direita, e há estados e municípios, consequentemente naquele estado, cujo nome foi fruto de negociações que não necessariamente são aquelas que melhor contemplam a expectativa da direita. Portanto, se você disser a direita vem unida, no sentido partidário, provavelmente sim. Mas no espírito, a gente precisa saber diferenciar quais foram ou quais são aqueles que efetivamente representam a direita, os eleitores da direita, e aqueles que estão contando com o voto da direita por uma estratégia eleitoral. Deputado, esses dias o deputado Zé Trovão, ele disse que o PL vendeu a alma ao diabo. O senhor concorda com esse tipo de avaliação? Quer dizer, há um desvirtuamento, há ali digamos assim, uma tomada de posição do PL que desaponta, digamos assim, as expectativas da direita de uma maneira geral? Veja só, Cláudio Humberto, o sistema político-eleitoral brasileiro exige que todos aqueles que forem concorrer a quaisquer cargos o façam através de partidos, né? O sistema eleitoral brasileiro sempre foi muito criticado por ter partidos demais, né? Dizia assim, olha, o Brasil tem 30 e tantos partidos, isso acaba com a governabilidade e tudo mais. Aí começou um movimento no Congresso Nacional para diminuir a quantidade de partidos. Então veja só, você tem dois componentes aí a atrapalhar um pouco, talvez, a organicidade de um pleito representado por um grupo. Você tem a obrigatoriedade de estar em partido e poucos partidos, cada vez mais poucos partidos, como opção para poder concorrer. Por que isso é relevante? O presidente Bolsonaro, em 2022, ou para as eleições de 2022, se filiou ao PL. E o Valdemar da Costa Neto acolheu os bolsonaristas, acolheu o presidente Bolsonaro e teve, nesse sentido, uma atitude de grandeza. Então, eu diria, é preciso reconhecer que o PL recebeu de portas abertas todos os bolsonaristas, o próprio presidente Bolsonaro e todos os que demais foram para lá pelo Bolsonaro. Ninguém foi lá por causa do Valdemar ou foi por lá por outras pessoas. Foi por causa do Valdemar e ele os recebeu, né, com absoluta cordialidade, a mim, o próprio Zé Trovão e outros deputados. Agora, como consequência deste modelo que vem de lá de trás, há deputados ou há membros, digamos assim, do PL, nacionalmente falando, que não são bolsonaristas e talvez até, eu digo porque conversei com alguns que disseram que o fato de estar no partido do Bolsonaro, naquele seu distrito eleitoral, naquela sua cidade, eventualmente para ele, para essa pessoa, tenha sido ruim. Então eu acho que o que o Zé Trovão quis dizer é que não é um partido que todo mundo tem a mesma postura homogênea, uma visão homogênea de uma direita que se esperaria que é aquela ligada ao presidente Bolsonaro. De fato, isto não é mesmo, não é. Mas acho que há talvez uma exacerbação da retórica. Ele falou ali numa reunião acho que com o assessor parlamentar dele que estava gravando, não deveria ter gravado e tal. Obviamente é como tivéssemos conversando fora do ar. Você pode conversar até usando termos ou formas que são distintas daquelas que a gente adota aqui no programa. Agora, em razão de todas essas polêmicas, a chamada mídia oficialista, digamos assim, vem divulgando a história de que o senhor está prestes a ser expulso do PL, coisas dessa natureza. Chegou a esse ponto? As divergências conduziram esse relacionamento do senhor com o seu próprio partido para esse ponto? Veja, eu tenho uma relação com o presidente Bolsonaro inquebrável. Fui ministro dele 2 anos e meio, depois fui deputado federal, fiz campanha com ele e tenho uma relação muito próxima a ele. Então ali não há fissura nenhuma, zero. Se você disser que há pessoas até com algum grau de importância no partido que se incomodam pelas minhas opiniões, eu vou dizer que deve haver.
Eu acho normal que tenha, até porque eu sou uma pessoa de posições muito fortes. Né? Não gosto de atitudes fisiológicas, não admito que um partido que tenha a direita, como nós temos representado ali dentro, tenha namoricos com o governo do PT ou do Lula ou coisa que o valha. Né? Então, eu sou muito crítico a isso. Acho que um dos grandes problemas do Brasil é essa atitude meio gelatinosa do centrão, que é a história, né, desses partidos fisiológicos ou desses grupos fisiológicos dentro de certos partidos. Em todos os partidos tem gente boa e tem gente mais fisiológica e tal. No meu caso, se você me perguntar se eles querem me expulsar, eu acho que não. Né? Ninguém expulsa um deputado de 641 mil votos. Né? Terceiro deputado mais votado de São Paulo, quinto mais votado do Brasil. Então, se a pessoa expulsar, é porque ela realmente deve ter algum motivo muito forte, porque jogar fora, no meu caso, mais do que 2 cadeiras do quociente eleitoral. Mas eu não acredito que isso vá acontecer. Portanto, entendo que há divergências, as minhas opiniões são fortes, mas são as minhas opiniões. Eu tenho essas opiniões há 18 anos, desde quando eu comecei o Movimento em Direita Brasil, há 18 anos atrás, eu tenho as mesmas opiniões. Procuro agir de forma coerente e não vou deixar de defender as minhas opiniões por partido nenhum. Eu tenho as minhas opiniões e elas serão defendidas como eu acho que tem que ser. É isso aí. Bom, deputado, eu quero, antes de continuar aqui o nosso papo sobre a composição do PL, sobre o momento que a Câmara vem atravessando, primeiro agradecer ao senhor pela deferência com o Diário do Poder, a sinceridade com a imprensa sempre, esse apoio, a sua equipe que é maravilhosa, Gabriel tá aqui, Raquel que é uma pessoa querida, também muito competente, agradecer a vocês aí por sempre atenderem tão bem a imprensa. Agora, o senhor tocou num ponto que é esse aproximar de uma ala do PL do governo Lula. Namorico. É um namorico, uma Boa expressão. paquera, exatamente. Agora, há quem diga ali entre vocês, deputados de oposição, que o PL ele tem 3 faces, ou que existem 3 PLs. Primeiro, essa ala mais próxima do presidente Jair Bolsonaro, depois uma ala mais do centro ali, voltada para o municipalismo, e essa que dialoga com o governo. O senhor vê dessa forma, e é essa face próxima do governo que acabou impedindo a sua pré-candidatura à Prefeitura de São Paulo? Bom, com relação à composição do partido, eu acho que eu não sei se os termos são esses, mas porque eu não refleti sobre isso, mas é mais ou menos isso. Você tem uma parte de membros do partido com mandato ou não, que tem relação até histórica com o PT. Você tem deputados que foram ministros da Dilma, do Lula e tudo mais. Então, e votam com o governo, votam com o PT, votam com o Lula. Você tem um outro lado que veio com o Bolsonaro, que são deputados que são de direita e não vão votar com o PT nunca, não importa o que eles ofereçam de cargo, de verba, de emenda, de coisa nenhuma. Né? Eu me incluo nesse grupo. Tanto que não teve um ranking aí que saiu, não lembro qual foi o grupo que fez essa pesquisa, do índice de oposicionismo. Né? Eu estou lá em segundo, sou de 513 deputados, eu sou o segundo deputado na Câmara, só perco para Carolina Detoni, que mais vota contra o governo. E voto mesmo, e não tem nada que eles me convençam. Se eu não tiver de acordo com a tese, eu vou votar contra, não tenho o que me oferecer. Não quero secretaria, não quero mais verba parlamentar, não quero emenda, não quero coisa nenhuma. Com relação a São Paulo, o que me parece? Esta aliança daqueles que têm essa visão mais de ter que ficar próximo ao poder, acabou prestigiando o prefeito Ricardo Nunes. Alguns, e é importante ser honesto aqui em dizer, alguns que defendem isso, já estavam ligados ao Ricardo Nunes antes dos bolsonaristas entrarem no partido. E eles dizem isso, dizem, olha, mas a gente já estava com ele antes. É verdade, é preciso reconhecer isso. Mas o partido só tomou a proporção que tomou em termos de força e relevância política, de representação parlamentar, tanto na Assembleia Estadual, lá em São Paulo, Assembleia Legislativa, quanto na Câmara Federal e no Senado, no caso de São Paulo, Marcos Pontes, graças aos bolsonaristas. Graças aos bolsonaristas. Aliás, não vou citar nomes, mas deputados aí que andaram me atacando só foram eleitos graças aos meus votos, porque eles ficaram lá no fim da fila, lá na lanterna. Então, eu gostaria muito de ter sido candidato, mas houve ali realmente uma junção daqueles que preferem estar com a máquina,
disfarçando um pouco desse discurso, tem um pouco desse discurso que é verdadeiro, uma parte desse discurso é disfarce, dizendo, não, o Salles não ganha do Boulos na capital. Não é verdade. O Dória ganhou a eleição para prefeito no primeiro turno. Então, essa história de que a direita não ganha, então para que nós estamos fazendo política? Se a gente cria cacife eleitoral para entregar alguém que não nos representa, então vamos desistir. Né? Eu acho que é um pouco disso daí, quer dizer, você cria a maior bancada da Câmara Federal, a maior bancada da Assembleia Legislativa e entrega isso de bandeja para alguém que sequer trabalhou pelo Bolsonaro na eleição de 2022, não tem o menor sentido. Não tem o menor sentido. Sim. O senhor atribui, deputado, isso a uma opção de parcela importante da direção do PL ao fisiologismo, porque há informação de que até chegar a esse apoio fechadíssimo, né, na reeleição do prefeito de São Paulo, o prefeito Ricardo Nunes fez uma jogada inteligente. Ele prendeu o rabo do Valdemar Costa Neto e outros integrantes do PL com espaços, com cargos importantes na administração municipal. Isso procede? Quer dizer, foi dessa maneira que o PL acabou se rendendo, digamos assim, ao fisiologismo para, em São Paulo, apoiar o candidato de outro partido? Como eu disse, o PL já tinha, Cláudio Humberto, uma participação na prefeitura. Tem lá a Secretaria do Verde e Meio Ambiente, tem 2 subprefeituras. Agora, o pessoal que comanda... PL Valdemar Costa Neto. O PL Valdemar barra o deputado Antônio Carlos Rodrigues e o vereador que ele tem lá, que eu esqueci o nome, que é um vereador que foi assessor do Antônio Carlos durante muito tempo. Então, mas até aí, ok, eles eram parceiros políticos, estavam juntos na prefeitura e tal, etc. Antes dos bolsonaristas entrarem. E hoje, inclusive, a própria verba de propaganda da prefeitura é administrada pela turma que presta serviço lá, ligada ao Duda Lima, que é o marqueteiro oficial do PL, do Valdemar. Então, a relação passa por essas pontes. Tirando o Duda Lima, que entrou depois, os outros já estavam lá, ok, já eram parceiros, já tinham uma governabilidade, não sei se isso vem da época do Bruno Covas ainda ou não, tal. Não é este o problema, que eles tinham a participação. O problema está em você, a partir do momento que depois que elegeu um grupo de deputados forte como esse, graças aos votos dos bolsonaristas, não foi o voto da máquina fisiológica, não foi aquele sistema antigo que a gente conhece, que distribui dinheiro, verba, isso que elegeu esses deputados. Foram os votos ideológicos dos deputados bolsonaristas que fizeram essa bancada desse tamanho. Então você não entrega isso, né? Em troca de algo, em troca de algo que não nos elegeu. Porque nos outros grupos, talvez, em outros partidos, outros lugares, a lógica é muito simples. Mantém a máquina irrigada de cargos, verbas, emendas, etc., para que esta máquina reverta em votos para a reeleição de certos parlamentares. No caso dos bolsonaristas, não é assim. Nenhum de nós tinha máquina, nenhum de nós tinha cargo, e todos nós fomos muito bem votados. O que demonstra que nós não precisamos disso para sermos votados. E, portanto, não deveríamos contar com isso como critério de escolha para a eleição municipal. O argumento que vem junto a esse, que é a história de que a direita não ganha na capital, eu acho ainda mais absurdo. Porque se você tem uma causa pela qual você não pode lutar por ela, então o que nós estamos fazendo? Eu não estou disposto a toda eleição pedir voto, me eleger, fazer quociente eleitoral para engordar o caixa de um grupo que na hora do vamos ver apoia um outro grupo. Quer dizer, nós estamos fazendo filho na barriga dos outros. Isso que a direita está fazendo, a prevalecer essa visão. Então, eu acho que de fato precisa ter uma reflexão sobre qual é o papel da direita. E quando eu disse que eu preferia correr o risco de perder, mas o Boulos não pode ganhar de jeito nenhum. Espera um pouquinho. O jogo democrático é assim. Você concorre com as suas ideias, o outro concorre com as dele, e quem tiver melhor capacidade de persuasão e tudo mais ganha. Agora, você de antemão guardar suas ideias no bolso, né, com medo de um outro eventualmente, eu não concordo. Eu acho que nós estamos tolhendo, efetivamente, todo o trabalho que foi feito nos anos anteriores. Time que não joga não tem torcida, né? Se a gente não entra em campo e joga, essa torcida desanima. Fala, vou vir torcer para um time que não entra em campo. Não. Pois é. Agora, falando um pouco sobre essa
parte do PL que caracteriza justamente, como o senhor falou aqui, a força, né, representativa do partido e a cara do partido ali na Câmara, esses deputados são favoráveis que o senhor tenha a oportunidade de ser o líder do partido na Câmara. O senhor já ouviu isso dos colegas? Isso é cogitado pelo partido? Como é que o senhor vê essa informação? Veja, a liderança do PL é exercida por uma pessoa de extrema confiança do Valdemar, que é o deputado Altineu. O deputado Altineu é um bom deputado, tem experiência, exerce a liderança com muita habilidade, e ele, inclusive, é demandado dele, Débora, que ele navegue entre esses dois grupos, que eu, de maneira muito simplória, eu vou dizer aqui, os bolsonaristas e os valdemaristas, né? Você tem dois grupos ali dentro do PL, com mentalidades, com software e com visões muito diferentes, como nós já falamos aqui. Então o Altineu navega muito bem nisso. Eu, por exemplo, não teria condições de navegar dessa forma, porque eu sou claramente um cara de um desses grupos. E não manejo bem, não manejaria bem, eu reconheço isso, o software do outro grupo. É outro software, é outra linguagem. E linguagem essa que eu não sei e nem quero saber como funciona. Eu sou uma pessoa que tenho esta visão do lado de cá. Para essa visão me sinto habilitado. E se for para navegar com esta visão, qualquer situação eu encaro. Agora, a outra visão, eu não me sinto habilitado. Então eu não jamais seria líder do partido, na medida em que há uma parcela não desprezível, talvez um terço ou um quarto, que tem outra visão de mundo. Sim. Agora, o senhor citou aí essa figura de linguagem relativa à tecnologia, né, do software. Qual é a programação que está imperando ali na Câmara dos Deputados agora, predominante? É essa de aproximação com o governo, porque ontem nós vimos 17 líderes da Câmara sentados na residência oficial com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Isso significa que 2024 é um ano que a Câmara vai se aproximar ainda mais, ou existe um clima ali de resistência ao governo Lula? Eu acho assim, o papel do parlamentar, pelo próprio nome diz parlamentar, é conversar. Eu não vejo problema nenhum que os líderes tenham se reunido com o Haddad. Até onde eu sei, inclusive, desta reunião com o Haddad saiu um entendimento sobre o PERSE, aquele programa de apoio ao setor de eventos, que é extremamente importante. Então, tinham ali líderes e representantes parlamentares de várias visões. Eu acho que isso é normal, os líderes se reunirem com o presidente da Câmara e com ministros de Estado para discutir política pública. A política é isso, né? Você debater, discutir e tal, etc. É muito diferente de você não discutir e simplesmente chegar lá e falar assim, olha, para aprovar determinado programa são 3 ministérios, 2 diretorias, meio banco público. Isso é uma outra visão completamente diferente, né? Esta visão de cooptação, que o PT é muito, muito habilidoso em fazer cooptação, né? Inclusive os escândalos de Mensalão, Petrolão e todos os aí, que estão fingindo que não existiu, mostram como essa turma é habilidosa em cooptar com o dinheiro público, né, com o chapéu alheio, apoio político, para tudo quanto é bobagem que eles aprovaram ao longo dos seus anos de governo. Mas eu acho que infelizmente, essa composição política que permite que haja cooptação, ela foi se arraigando no sistema político brasileiro. Isso vem desde lá de trás, né? O pessoal já dizia que o governo Fernando Henrique lá, ele teria comprado o Congresso para aprovar a reeleição. Era disso que o PT acusava o governo do PSDB essa época, né? E meses depois já acontece o escândalo do Mensalão rapidamente fazendo o que e eles com essa acusavam. forma de fazer política vai continuar acontecendo, porque há um incentivo para isso acontecer. Como é que você evita que isso aconteça? Regras muito claras e, sobretudo, privatizar. No momento que você tiver privatizado tudo, não tem o que entregar em termos de cooptação, né? De máquina pública. Ah, eu quero o banco tal, não, já privatizei. Ah, e o Correio, já privatizei. E não sei o que, já privatizei. Por isso que eu defendo privatizar tudo. Deputado, o senhor tem, assim, a sua atuação tem mostrado uma coerência notável, né, com o seu discurso de antes de ser parlamentar. Agora, um ano depois, aí no exercício do mandato, queria que o senhor contasse para nós como é que está essa experiência. É o que esperava? Está desapontado? Corresponde à expectativa? Aquilo ali é coisa para passar 4 anos e ir embora, porque isso não é para mim. Enfim, eu queria que você
fizesse uma avaliação pessoal, até humana mesmo, né, dessa experiência. Veja, Claudio, primeiro, eu tenho um perfil muito mais executivo, né? Fui do executivo estadual em São Paulo 2 vezes antes de ser ministro e tudo. Eu tenho um perfil mais executivo. Mas, por outro lado, essa experiência no legislativo está me trazendo um aprendizado que justamente eu não tinha antes. Então, conviver, inclusive, com parlamentares de correntes diferentes, de partidos diferentes. A gente tem até um grupo de deputados que joga futebol toda terça-feira à noite, que tem tudo lá. Tem PT, tem MDB, tem não sei o quê. Então, Jogo limpo tem carrinho, tem tudo, né? Tem cartão, tem cartão. O problema é quando os do PT chegam perto do juiz. Aí você sabe que ali vai dar problema. Mas do pescoço para baixo é canela, não? Mais ou menos. Não, brincadeira. O jogo é muito bacana. Mas é um aprendizado. Viver aqui no Legislativo é outro mundo, né? Para quem foi do Executivo, conviver dentro da Câmara, outro mundo completamente diferente. Coisas muito interessantes, justamente essa multiplicidade de opiniões, de pessoas, até de origens de regiões do Brasil muito diferentes e tal. Muito legal. Tem coisas que eu já não gosto tanto, né? A falta de efetividade da atividade parlamentar, né, principalmente depois das alterações regimentais que a Câmara sofreu, você hoje não tem praticamente debate. As questões chegam já meio combinadas no plenário, você vê que vem meia dúzia de parlamentares sobem à tribuna para colocar suas posições. Tá bom, já pôs sua posição, então tá bom, então agora vota. Aí vota e, quer dizer, como quem diz, olha, vocês vieram aqui só para votar, porque precisa cumprir uma tabela. Não tem debate parlamentar. E isso se deve, em grande medida, a alterações regimentais que eliminaram, por exemplo, a possibilidade de se fazer obstrução, a própria tramitação hoje de matérias que vão a plenário diretamente, com um relator de plenário e tudo mais, subtrai a força das comissões temáticas. Se você discute uma questão numa comissão, de repente vem um requerimento de urgência, coloca um projeto de lei em plenário, nomeia um relator ad hoc, ele faz um relatório totalmente dissonante, ou pelo menos desconsiderando aquilo que as comissões fizeram, vota e acabou. Quer dizer, o trabalho das comissões fica totalmente esvaziado. Então, eu acho que isto não é bom para o parlamento, e isso frustra os deputados que vêm para cá com o desejo de influenciar o debate legislativo, de participar, de fazer. Para aqueles outros que vêm para cá, ou porque foram mandados vir para cá, ou que estão aqui para fazer outras negociações ou outras conversas, então provavelmente esse processo legislativo expedito e meio insípido, assim, ele seja até melhor. Mas para nós que queremos produzir intelectualmente alguma coisa com mais relevo e até ter o desafio do debate com o outro lado. Eu sinto falta de eu assisto esses filmes de parlamento inglês que o sujeito levanta e fala, aí o parlamentar do outro lado fala em seguida, e você ouve o parlamentar em silêncio, né? Que é uma questão de respeito. Eu ouço barbaridades da turma lá do PSOL e tudo mais desse pessoal aí, mas ouço em silêncio. Hoje em dia, você tá falando, o cara tá jogando videogame. Você consegue... Mas depois você passa pra gente, a dificuldade aqui da pessoa com formalidade. Depois o senhor pode passar pra gente o telefone da sua terapeuta, porque eu acho que é de um domínio emocional muito grande. Realmente, a gente viu cenas ali durante a sessão que determinou a homenagem ao MST dentro da Câmara dos Deputados, e realmente sangue frio, parabéns. Tem que ser. Quem não estava gostando era a Maria do Rosário, né? Porque como eles gritavam comigo e eu ficava quieto para poder retomar, ela deu um pito neles, falou, parem de gritar, porque eu tô tendo que retomar o tempo aqui do deputado. Tava furiosa de ter que retomar o meu tempo. Exatamente. Então, mas também é meio triste essa história, né? Da gente assistir o parlamento homenageando um grupo de bandoleiros que se dedica ao crime de invadir o alheio, né? Você não sabe o pior. Amigos do alheio, né? Eu ouvi, não sei se é verdade, ouvi que a assessoria da presidência da Câmara mandou a revelia da opinião do Arthur Lira. Eu acho que isso é verdade, porque o Arthur Lira não é favorável ao MST. A Maria do Rosário leu... Ele é produtor rural. Produtor rural, tudo. A Maria do Rosário leu uma declaração do Arthur Lira, supostamente do Arthur Lira, e ao que eu soube não é, alguém fez isso em nome dele, a assessoria fez e mandou como se fosse dele o discurso. E que às tantas ela diz assim, olha, e parabenizo pela defesa da democracia, desse movimento, pelos seus 40 anos. Imagina, se tem alguém que não luta pela democracia, é o MST. Quer dizer, isso é um grupo terrorista, uma célula terrorista cubana, venezuelana, infiltrada no Brasil. Quer dizer, esses caras não têm nada de democracia. Então,
segundo eu soube, o Lira, quando ficou sabendo que ela leu um discurso que supostamente era dele, mas quem fez foi a assessoria, não gostou, não. Isso não é fake news? Eu ouvi. A confirmar, vou falar com o presidente Lira Não, pra digo, saber. por parte da deputada. Fake news pela... Não, ela deve ter recebido o discurso mesmo. Ela deve ter recebido. O que eu acho é que a assessoria de comunicação dele falou: precisa mandar um discurso formal lá para ter uma palavra do presidente da Câmara. E pegou e fez um discurso, assim, enaltecendo algo que ele, no seu âmago, tenho certeza que não enaltece. É o hábito. Mas o ministro da Agricultura, o Fávaro, ele fez uma declaração que enfureceu aí quem produz, sobretudo no campo, né, neste país, que foi um elogio à defesa que ele faz agora da falta pelo fim do preconceito, ele chama de preconceito contra o MST, e disse que eles lutam pelo sonho da terra. É tudo para ser ministro, né? É, o cara se elegeu com a imagem do Bolsonaro lá no Mato Grosso, se elegeu com a imagem do Bolsonaro e no dia seguinte virou ministro do Lula. Então, isso aí fala por ele mesmo. Né? Sim. Deputado, eu queria perguntar um pouco sobre como foi a experiência de presidir a CPI do MST. Né, que realmente a gente acompanhou de perto no Diário do Poder, foi uma das poucas comissões que trabalhou de fato, né? A gente teve algumas comissões, algumas CPIs que não foram tão eficazes assim, mas a CPI do MST de fato produziu, investigou, a gente viu o senhor viajando a fazendas, invasões, etc. Queria que contasse um pouco sobre como é que foi essa experiência. Veja, a comissão foi criada como um resultado natural de uma sociedade que se insurge contra o desrespeito à propriedade privada, todos esses crimes que o MST e outras facções, né, análogas, Frente Nacional de Luta, enfim, tem muitas por aí, Liga dos Camponeses Pobres de Rondônia, enfim, são nomes de facções diferentes, como é o Comando Vermelho e PCC. Mas a essência é a mesma. E eles cometem esses crimes Brasil afora. A sociedade se insurgiu contra, até porque nos 4 anos do presidente Bolsonaro praticamente não houve invasão nenhuma, e o Stedley mesmo reconheceu na entrevista que deu a um canal de televisão que não teve invasão, porque eles tinham medo que o governo era contra e os proprietários iam reagir à bala, né? Eles tinham medo. Então isso prova que o direito à legítima defesa e os meios para exercer a legítima defesa desencorajam efetivamente o crime. Bastou entrar o governo Lula, que apoia moralmente as invasões e apoia financeiramente através da retomada de recursos, e eu vou falar disso agora, da retomada de recursos a associações e cooperativas que se disfarçam de defesa do assentado, mas no fundo é usado como instrumento para os líderes desviarem dinheiro. Foi o que nós identificamos na CPI, que há várias facetas desse crime. Uma, mais conhecida da sociedade, são os crimes perpetrados contra a propriedade privada, contra o agro, ou seja, aquelas invasões, derrubada de cerca, rouba vaca, queima trator, destrói galpão, enfim. Essa é a face mais conhecida. Você tem um outro lado desses crimes, que são os abusos cometidos pelos líderes dessas facções contra os liderados. Os liderados são gente muito humilde, gente miserável, que é cooptada nas cidades, nos centros urbanos, sob o falso argumento de que terão uma vida melhor no campo e poderão ter inclusive a sua terra, e quando se vem já lá no local, percebe que a vida deles no fundo é um inferno no campo. Vai morar embaixo de lona, com casa de terra batida por anos a fio ou décadas a fio, sem saneamento, sendo chamado no meio da noite para invadir fazenda sem saber para onde está indo. Vai criança, vai idoso, vai todo mundo. E aí, quem não obedece cegamente os líderes é tocado para fora. E o que nós vimos nesses lugares que nós fomos? Os liderados, que eles se autodenominam massa de manobra, vivendo miseravelmente, quase uma situação bastante análoga à escravidão, e os líderes tendo casa boa, uns baita carros, sim, né? caminhonete, vivendo super bem, super bem. Então você vê que esse papinho de desigualdade social, nem eles lá dentro exercem. Os líderes vivem muito bem, obrigado, e os outros vivem uma vida infernal. Para além disso, o que eles fazem? Eles, logo a seguir as invasões, eles criam associações e cooperativas para receber verba pública. E aí essa verba pública é desviada pelos líderes e fica no tanto que no governo Bolsonaro recuperou-se, eu acho que 4 bilhões de reais que estavam indevidamente, eu não lembro do número exato, estavam indevidamente em conta de associações e cooperativas que os líderes usavam nomes e CPFs dos liderados para pegar o dinheiro. Deputado, agora para pautar a coluna do Cláudio amanhã, ainda nessa esteira da CPI do MST. Teve uma declaração sua ali, quase no finalzinho de todo o processo, sobre propostas para pegar mais leve com o governo.
Que propostas foram essas? Quem levava essas propostas? Como que era, formatado aí esse, eventual balcão de negociações ali, durante a CPI? Não, nós avançamos muito rápido na CPI, quebramos sigilo, fizemos diligências externas, convocamos uma série de pessoas. De repente, quando chegou no Rui Costa, a máquina governamental entrou pesado para evitar a convocação do Rui Costa. O Rui Costa teve o seu requerimento de convocação aprovado na comissão. Eles fizeram, acho que foi o Newton Tato, fez um requerimento para o Lira alegando algum vício formal, que a gente conhece o dia a dia da Câmara, não seria considerado vício formal em momento algum. Aquilo só foi considerado vício formal para livrar o Rui Costa de ter que depor na CPI. Para criar o pretexto. E criou justamente uma situação em que o Rui Costa não ia. E aí, logo em seguida, para além de impedir a ida do Rui Costa, através de uma decisão administrativa da mesa da Câmara, da mesa diretora, os partidos do Centrão que compõem o governo trocaram os membros. Por quê? Porque tinham acabado de negociar ministério, tinham acabado de negociar cargos no governo. Então foram lá, tiraram os seus representantes, substituindo membros da sua bancada, que eram da Frente Parlamentar da Agropecuária, por membros da sua bancada que eram claramente defensores do governo. E com isso nós perdemos a maioria automaticamente para poder aprovar novos requerimentos e até aprovar o relatório. O relatório final da CPI do MST é um relatório muito completo e muito forte. Só que, e é válido, ele não deixou de ser válido porque não foi votado. Mas infelizmente não pôde ser votado porque esta manobra de cooptação do governo sobre os partidos efetivamente tirou os representantes que poderiam defender o agro dentro da comissão do MST. E ali no finalzinho, o que aconteceu? Parece que teve uma dificuldade com a Secretaria-Geral da Mesa para marcar a reunião de votação. Não, eles disseram que iam marcar, prorrogou-se por uma semana para poder marcar e votar, e simplesmente... só que para você poder votar o relatório, conta prazo de 2 sessões da Câmara para o chamado pedido de vista. Então, quando pega-se vista do relatório, esse relatório tem que ficar em vista durante 2 sessões legislativas. Só na terceira delas é que você pode pôr para votar. Só que ali você tinha como limite para votação o prazo dos 120 dias da CPI. O que aconteceu? A Câmara, ao contrário do que tinha sido combinado, não convocou tais sessões legislativas de tal sorte que não se contou o prazo suficiente para votar o relatório antes do término dos 120 dias. Então caducou por uma manobra regimental. Lembrando que o ministro Rui Costa, governador da Bahia, um dos... Não, é o reino do MST. Exatamente. O MST na Bahia, ele é um grupo criminoso, vergonhoso no Brasil inteiro. Na Bahia ele é o dono do Estado. As coisas que nós vimos no sul da Bahia, que o MST faz ali na região ali de Porto Seguro para baixo, é uma loucura, é uma loucura. E impunidade, né? Crimes, uma sequência de crimes absolutamente impunes. Queria saber, deputado, sobre Bolsonaro, né? A gente percebe aí que há todo um, como é que eu diria, um clima, mais do que isso, né? Uma coisa armada mesmo para prender o Bolsonaro. Se não for comprovado nenhum crime, cria um outro, inventa, enfim. Mas tudo indica que é nessa direção que se caminha o desfecho. Será que se é que algum dia haverá desfecho de todo esse processo? O senhor concorda com isso? Acha que é inexorável é inevitável essa prisão do Bolsonaro? E se isso acontecer, que Brasil teremos? Bom, em condições normais de temperatura e pressão num país cujas regras democráticas do devido processo legal, ampla defesa e contraditório estejam em pleno vigor, no momento, até hoje, não há nenhum motivo para prender o Bolsonaro. Se você me disser, não, mas isso está sendo construído a troco ou através de uma série de ilações e colocações e exageros, como se reunião com o embaixador fosse um crime gravíssimo contra a democracia e tudo mais. A própria invasão do 8 de janeiro, que é crime de depredação, sim, e nós somos contra isso. Mas não é um atentado à democracia, uma senhorinha de verde e amarelo num domingo invadiu o legislativo, até porque o MST invadiu o legislativo mais de uma vez e outros grupos já invadiram, já depredaram, já puseram fogo e nem por isso
são rotulados de antidemocrático, ao contrário, como nós dissemos aqui, até na sessão do MST disse que é democrático. Então, eu acho que essas coisas estão sendo infladas e mexidas e remexidas e tudo mais, para criar um clima de, tá vendo? Tava claro que isso ia acontecer. Claro que o pessoal da esquerda, alguns jornalistas de esquerda, né, políticos de esquerda e tal, vão sempre exacerbar os fatos como se fosse uma coisa gravíssima. Mas, por outro lado, na hora que você olha de lupa, muitas das acusações que circulam por aí não subsistem. Veja o caso do Anderson Torres, foi inocentado, não entrou o inquérito que seria o inquérito consequência da prisão dele, foi arquivado pelo Ministério Público, porque não tinha materialidade. 4 meses de Depois prisão, de ter destruído a vida do Anderson Torres, 3 filhas pequenas, humilhadas e tudo mais. Bom, então, respondendo a sua pergunta, eu acho que não há motivo para prender o Bolsonaro, não vejo que haverá motivo, mas no Brasil de hoje tudo pode acontecer. A sociedade brasileira deu um recado claro à classe política e a outros representantes dos poderes quando foi à Paulista no dia 25 de fevereiro e lotou a Paulista de verde e amarelo, dizendo Bolsonaro é sim a liderança da direita. Tinha gente ali, inclusive, que nem eleitor do Bolsonaro ela. Eu conheço gente que foi lá na Paulista dizendo, olha, eu não votei no Bolsonaro, mas acho que o que estão fazendo com ele é uma grande sacanagem. E eu vou lá prestar a minha solidariedade ao presidente Bolsonaro. E esse é um sentimento que vem crescendo na sociedade brasileira, de que a injustiça e a perseguição contra ele é tamanha que acaba desacreditando muitas das medidas de investigação, etc., que estão sendo tomadas. Mas assim, a decisão é de quem já decidiu, né? A gente observa aí nas entrelinhas e até de forma explícita, ministros do Supremo se manifestando sobre esse assunto, em uma atitude de pré-julgamento, já indicando ali qual a sua conclusão, né? E é assim, são manifestações fora dos autos, né? Manifestações que não tem nada a ver com as provas que o direito exige, né? Que a legislação exige. Tem a ver com decisão que independe, digamos assim, dessa convicção fática, né, dos acontecimentos. Se eu ver isso, acha que de fato... que há um pré-julgamento? Que há um pré-julgamento e que isso vai... Eu não tenho dúvida que há um pré-julgamento. E, aliás, esse tema do pré-julgamento e da não observância das garantias fundamentais e do devido processo legal nas suas diversas acepções, quer dizer, ampla defesa, contraditório, devido processo legal, isso vai ser objeto, justamente na semana que vem, da ida de uma série de parlamentares brasileiros, senadores e deputados, que foram oficialmente convidados pelo Congresso americano para exporem na Comissão de Direitos Humanos, lá da Câmara dos Deputados americana, o que está acontecendo no Brasil. Porque a coisa tomou um vulto tão grande de desequilíbrio, de exagero e tudo mais, que até os Estados Unidos, que não costuma dar espaço para discussões de países estrangeiros lá dentro, abriu espaço no Congresso americano para que esse tema seja tratado. Porque chegou num nível que é insuportável. É possível reparar essa relação? A gente tem visto alguns dos nossos convidados falando disso, como existe essa dificuldade, mas que os ministros também tentam conversar e que alguns parlamentares também estão tentando conversar. É possível reparar? Eu acho que não só é possível, como é desejável, né? Nenhum país consegue olhar para frente o tempo todo com base olhando no retrovisor, olhando para trás. Claro que a esquerda vai dizer, não, mas tem que ter punição e tal, etc. Então, anistia não, né? Vamos dizer, usar o termo lá, anistia nem pensar. Veja só, e aí você usa o termo anistia até para o que aconteceu na época do regime militar e por aí vai. Veja só, o Lula, quando foi eleito, disse, o amor venceu, Brasil voltou, tal, etc. O Brasil não voltou, está passando vergonha internacional uma atrás da outra, né? O Holocausto do Israel, a cervejinha do Putin com o Zelensky, o fracasso do acordo Mercosul-União Europeia, não obstante a puxação de saco do Lula lá com o Macron lá na França e tudo mais, e o próprio Macron desmoralizou o Lula depois, agora, recentemente. E o amor também não venceu coisa nenhuma, ao contrário, né? O Lula fala do Bolsonaro toda hora, os parlamentares destilam ódio a todo momento. Você não vai pacificar um país tendo essa postura belicosa, revanchista, né, que está sendo adotada. Isso não quer dizer que não se devam punir pessoas que cometeram crimes, isso é muito diferente.
mas você tem a forma de punir com a sobriedade que os processos exigem, né? Com a tranquilidade, com a observância de todos os ritos, né? Existe uma forma de você fazer isso sem despertar um sentimento de perseguição e de injustiça. Inclusive, reconhecendo que, por exemplo, como eu disse aqui no caso do 8 de janeiro, se de um lado crimes foram cometidos contra o patrimônio e eles como tal devem ser processados, não faz sentido você pegar senhoras e outro dia lá pegar um carpinteiro, condenar o cara a 17 anos de prisão, por mais que ele tenha invadido não sei se foi o Supremo, o Senado, seja lá o que for, não tem sentido. Num país em que gente que pratica latrocínio sai com 10 anos de cadeia, você condenar um cara porque ele entrou num prédio público com 17 anos. É um negócio completamente desproporcional. E nos causa também estranheza que os próprios colegas entre si, magistrados do Supremo, não falem uns aos outros. Não, calma aí, né? Já Mas deu. eles estão também muito confortáveis, né, com isso, porque passaram a ser temidos. Antes disso, eles eram xingados nas ruas, né, nos aviões, enfim. E eles estão muito confortáveis com isso, né. O ministro Luiz Fux, que é um dos poucos juízes de carreira no Supremo Tribunal Federal, ao negar um pedido de habeas corpus de Daniel Silveira, o ex-deputado, né, ele alegou que há um entendimento no Supremo de se negar medidas como habeas corpus contra atos de relator ou de qualquer outra decisão do Supremo Tribunal Federal. Quer dizer, a prioridade não é mais o direito do cidadão que está previsto na Constituição e que motivou o habeas corpus, né? Eu estou me referindo a esse caso em razão do voto do ministro, mas para qualquer outro caso, o que prevalece não é o direito de quem requer, né, a medida, mas um ato ali meio de autoproteção corporativista do Supremo. Como enfrentar uma situação como essa, né? Que democracia pode resistir a esse tipo de coisa? A gente está sofrendo isso por várias razões, mas eu diria que uma delas é a qualidade baixa dos representantes parlamentares no Senado Federal. A Constituição, eu sou contra a Constituição de 88, acho que ela é uma Constituição péssima, né? Não sou um dos defensores da tal Constituição Cidadã, acho que ela é um lixo. É uma Constituição que foi feita antes da queda do Muro de Berlim, portanto, ainda num mundo com visões comunistas, socialistas vigentes, fruto de uma série de lobbies que vieram aqui para Brasília, lobbies corporativistas. O Brasil, um dos maiores males do nosso país é esse corporativismo de tudo quanto é carreira, né? E que estão ali espelhados nessa Constituição de 88, e também ali um pouco a história do revanchismo daqueles que foram derrotados pelo regime militar. Mas, dito isso, essa é a Constituição de 88 que nós temos e, como tal, deve ser cumprida. A Constituição de 88, ela estabelece um certo sistema de freios e contrapesos, ainda que vamos dizer, não perfeito, imperfeito, em que todos os poderes têm a sua contraparte para estabelecer ou para manter esse equilíbrio. Qual é a contraparte de eventuais abusos ou de coisas indevidas ou coisas a serem discutidas do judiciário? É o Senado da República. Na medida em que você tem maus senadores, claro que não são todos maus senadores, você tem alguns maus senadores, cuja vida pregressa e capivara impede o sujeito de ser, inclusive, independente. Que ele está lá, em bom português, com a bunda na janela, né, no judiciário, e se ele fizer qualquer gracinha, eles puxam a corda do sujeito lá no judiciário. Então, estas questões deveriam ser discutidas no Senado. O Senado deveria, diante de situações que ele considera potenciais abusos, ou ações indevidas, ou declarações que não deveriam ser feitas por magistratura e tudo mais, o Senado deveria agir. Por que não age? Porque uma parte é conivente com isso, que obviamente está achando graça, e outra não tem moral para fazer isso. Olha, deputado, Desculpa, por favor. teve uma só para Claro. encerrar esse assunto, teve uma decisão na Assembleia Legislativa do Espírito Santo que desautorizou ou desfez o mandato, anulou o mandado de prisão do deputado Capitão Assunção. A prisão dele ele está preso, foi decretada pelo ministro relator desses inquéritos intermináveis do Supremo Tribunal Federal, mas de maneira surpreendentemente altiva, uma Assembleia Legislativa, aliás, não, senhor,
Se depende isso da nossa autorização, nós não autorizamos. Isso foi por 24-4 votos, uma votação muito significativa. Por que a Câmara dos Deputados ou o Senado nunca agiram dessa forma? Quem tem telhado de vidro não joga pedra no vizinho, né? Quer dizer, se a pessoa está lá, ela própria, de certa forma, sujeita a esse tipo de pressão, É a bunda na janela, né? bunda na janela. Eu ia perguntar sobre se a estratégia da oposição, inicialmente, algumas semanas atrás, decidiu-se que o fim do foro privilegiado seria uma forma de atacar esse problema da relação com o Supremo Tribunal Federal. Se você é da oposição, o foro hoje não tem nada de privilegiado, né? Muito pelo contrário. Quem é da oposição hoje reza para não ter processo no Supremo, que inclusive não tem a quem recorrer, como o Cláudio Humberto acabou de dizer. Então não tem foro privilegiado, né? Isso podia ser uma questão de privilégio na época em que corruptos se valiam da sua condição de parlamentares para fugir às suas responsabilidades e conseguir fazer lobby em instâncias superiores para livrar sua cara. Agora, quando você é um parlamentar que não tem que os seus problemas não decorrem de corrupção e você não quer ter guarida para se livrar da corrupção, você quer, ao contrário, o devido processo legal, ampla defesa contraditório, você não ter instância recursal é muito ruim. Então, o que propõe essa ideia que está tramitando no Congresso? Que os parlamentares sejam processados em instância originária nos tribunais regionais federais, nos tribunais, não em juiz de primeira instância. Não dá para você pôr parlamentar em juiz de primeira instância. Senão, você imagina um parlamentar sendo processado em 5.600 municípios do Brasil. Isso é inviável, não dá para a pessoa nem se defender. Então, a proposta que tramita no Legislativo, dentre outras propostas, mas me parece mais razoável, é você dizer, não, o foro inicial para quaisquer ações contra parlamentares é o Tribunal Regional Federal do estado em que o parlamentar foi eleito ou do TRF1 Brasília, por uma questão de atratividade da competência do foro. E a instância recursal deste processo é o STJ. Portanto, ele nem nasce na primeira instância, ele nasce no Tribunal Regional Federal, e ele nem vai ao Supremo, ele morre no STJ. Então, com isso, você evita, né, distorções de vários tipos. Este é um projeto que tem muita chance de ser aprovado no Congresso. Deputado, eu quero voltar aqui numa das cenas que para mim foi a mais épica da CPI do MST. Acho que tem boas memórias aí para criar até um livro de pérolas, mas durante a oitiva do ministro Carlos Fávaro, ele usou umas 3 vezes a expressão passar a boiada, e a sua resposta foi: mas o senhor vivia no meu Ministério da Boiada pedindo favores. O senhor já pensou em dar um curso sobre invertidas? Como dar uma boa invertida? Brincadeira, não é essa a minha pergunta. Mas o senhor está acostumado com essas investidas de políticos da esquerda tentando manchar a sua reputação? Lida tranquilamente com isso? Como avalia essas provocações? Veja, você sabe, Débora, que uma das coisas que eu fico tranquilo é que, como eu não tenho telhado de vidro, não devo nada para ninguém, eu posso dar a resposta que eu quiser para quem quer que seja. O máximo que a pessoa pode dizer é: eu não concordo com o que você está dizendo, o mérito da sua posição eu discordo, mas nenhum cara vai virar para ele: você é ladrão, não vai. Então, quando o sujeito, esse caso do Fávaro ou de qualquer outro, vem com essas brincadeiras fora de hora, ele vai ser respondido no mesmo tom. O que acontece na prática? Nós estamos perdendo um pouco, e é engraçado, eu sempre gostei, Cláudio Humberto, Thiago, de ver os debates de antigamente. Você pegava os debates da época que tinha, você presenciou muito isso, lá, o debate do Franco Montoro com o Jânio Quadros, Paulo Maluf com o Mário Covas, Collor com o Enéas, divertidíssimo. E muito rico, porque as pessoas falavam o que queriam, o outro respondia e você tinha a tréplica. Hoje você assiste os debates eleitorais, é uma chatice. Primeiro que é uma mentirada sem fim, né? O sujeito pega e fala: vou fazer 2.318 escolas de 6.317 vagas. Não, vai mentir em outro lugar. Mas para além disso, não tem originalidade, não tem nada. Então eu acho que um pouco desse modo de responder à política e de dar e inclusive quando me atacam com a história da boiada ou qualquer outra coisa, agora essa mentira ridícula do contrabandista Guimadeira, se eu tenho o cara de contrabandista Guimadeira, quer dizer,
O cara vem pra cima de mim, eu respondo. E normalmente o cara que tem rabo preso mesmo fica desconcertado e não consegue responder, aí ele não quer vir pro debate. Eu falo, não, eu quero o debate. Põe aí quem se quiser do outro lado aí. O Boulos mesmo, durante a eleição 2022, em 3 oportunidades ele fugiu do debate comigo, ele candidato a deputado federal e eu também. Convites de 2 universidades, convite da Jovem Pan na época. Ele, até a Jovem Pan inclusive, ele confirmou e não foi. Por quê? Porque os caras não têm confiança no taco para debater. Aliás, esse foi o argumento para eu querer ser candidato a prefeito. Olha, o Boulos vai passar por cima do Ricardo Nunes num debate. Não pelo mérito, mas pela forma. Então, uma maneira boa da gente treinar para essas coisas é assistir os debates de antigamente. Essa turma era muito mais boa, divertidos. Muito mais divertido. Fica a dica aí, né? Você lembra aquele debate, o Franco Montoro com o Jânio Quadros? O Franco Montoro começa a dizer, eu vou citar aqui no livro de Carlos Lacerda, está dispensado da citação. Era mais animado o negócio. Então, deputado, a gente, para caminhar para o nosso encerramento, queria falar sobre eleições 2026. Alguma previsão? A gente tem alguns cenários possíveis, tem essa conversa do governador Tarcísio já se filiar ao PL já por agora, talvez pleiteando essa indicação lá em 26, temos a ex-primeira-dama também, enfim, como é que o senhor vê isso? Eu acho que o xadrez já começou para 26, né? A política, sobretudo nacional, ela é jogada com 3, 4 anos de antecedência, então já começou. A própria movimentação do Tarcísio eventualmente ir para o PL tem reflexos na eleição da presidência da Câmara, né? Tem uma série aí de conformações, a história do republicano estar no governo, Lula e tal. São Paulo vai viver um dilema aí, ou uma bifurcação de caminhos. Ou o Tarcísio vai à reeleição, ou ele vai para a presidência da República se o presidente Bolsonaro não puder concorrer. Se essa segunda hipótese acontecer, do Tarcísio ir à presidência, abre em São Paulo um leque maior de opções para o governo do estado. Quer dizer, o governador que está na cadeira não indo para a reeleição, obviamente embaralha muito mais o jogo. O Kassab e outros têm feito força para que o Tarcísio permaneça, o Kassab em especial porque quer ser vice do Tarcísio na eventual reeleição. Mas, enfim, há outros componentes dessa discussão. Eu acho que isso tudo pode mudar muito daqui até lá, porque também tem a ver com o desempenho do governo Lula. Esse pessoal está fazendo tanta besteira, tanta irresponsabilidade fiscal, contratando tanto problema para o futuro, que se esse futuro chegar antes de 2026, o risco é a bomba relógio que eles estão armando explodir só depois de 2026. Aí pode ser que ele tenha mais chance numa recondução. E, consequentemente, todos os efeitos deletérios que isso acarreta. Mas se a bomba relógio que o Lula está armando explodir antes, ele não se reelege. E aí muda todo o cenário. Muda tudo. Bom, então gostaria de agradecer. Foi ótima a presença do deputado hoje. A gente está tentando manter abaixo de 1 hora ali, deputado. Só para o senhor entender a nossa pressa. E eu queria agradecer. Muito bem-vindo. Que retorne quantas vezes for possível, por favor. Prazer estar com vocês aqui. Alto nível do debate. Obrigada, deputado.